Contigo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. A gente vai, em alguns minutos, a gente vai estar dando início, tá, ao nosso webinar. Só um momentinho, por favor. Então, hoje a gente vai conversar sobre métodos alternativos ao uso de animais. Helena, Então, só um momentinho, não tá aparecendo a tua apresentação aqui. Não está aparecendo? Como assim não está aparecendo? Não está aparecendo. E agora? Também não, ela deu uma mexida ali. Agora sim, Helena, muito obrigada. Ok. Vou começando aqui, então. Pode passar, por favor? Sim, eu vou começando ali. Não passa. Pode passar o próximo slide. Ok. Pode passar o próximo slide, por favor? Ele não está passando, não sei por quê. Tá passando sim, muito obrigada. Bom, pessoal, eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença de todos, certo? Nós estamos, então, hoje é mais um dos nossos webinars, né? Para quem está entrando agora e não conhece a NSF, tá? A NSF, ela é uma organização global, ela é independente, sem fins lucrativos e comprometida com a proteção da saúde e a segurança em todo o mundo. Correto? Ela colabora, tá, com vários setores no mundo para proteger os alimentos que consumimos, a água que bebemos, o ar que respiramos e, claro, os produtos, né, que a gente usa e consome. A gente está presente em mais de 175 países e contamos com 59 escritórios e laboratórios. Então, em nosso laboratório, vocês vão encontrar um constante investimento em rigor técnico, infraestrutura e tecnologia, equipamentos de última geração, equipe multidisciplinar e qualificada, sem falar que o nosso laboratório ele é pioneiro no setor de ecotoxicologia no Brasil e atua nas áreas de meio ambiente, fármacos, alimentos e tratamento de água. No webinar de hoje, nós vamos falar sobre a implementação de métodos alternativos ao uso de animais. Este tópico é uma tendência emergente em escala global, como parte de um esforço na redução do sofrimento animal e na geração de dados redundantes. E para dar andamento, né, a este webinar, eu vou apresentar para vocês a nossa palestrante, que é a PhD Helena Campos Rola. A Helena, ela é doutora em Ciências Biológicas, Bioquímica pela URGS, ela é mestre em Microbiologia Agrícola e do Ambiente, também pela URGS, ela é especialista em Toxicologia aplicada pela PUC, tem a sua graduação em Biologia pela PUC, e ela
Atualmente atua como diretora de estudos BPLs, né, boas práticas laboratoriais, de ensaios toxicológicos e de genotoxicidade para registro de agroquímicos, saneantes, remediadores, fármacos e produtos químicos para tratamento de água. Ela também coordena, né, o Laboratório de Ensaios Toxicológicos e de Cultura de Células, Genotoxicidade e Microbiologia da NSF International. Helena, por favor, seja muito bem-vinda. Deixo contigo. Eu não estou conseguindo passar os slides. Então, a gente vai falar sobre métodos alternativos ao uso de animais. Então, as metodologias ao uso de animais no Brasil tiveram como primeiro passo inicial a publicação pelo CONSEA da Resolução Normativa 18, em setembro de 2014. Então, essa resolução aprovou 17 métodos, incluindo alternativas para 7 avaliações toxicológicas. Em 2016, o CONSEA publicou mais 7 métodos validados na Resolução Normativa número 31. Então, a partir dessa publicação, os laboratórios tiveram 5 anos para realizarem as adaptações e, em setembro de 2019, os métodos alternativos tornaram-se o primeiro método de escolha para todas as atividades de pesquisa básica ou aplicada no Brasil, incluindo projetos científicos e análise com objetivos regulatórios. Então, dentre as análises previstas estão testes de genotoxicidade, potencial de sensibilização cutânea, irritação e corrosão dérmica, testes de irritação e corrosão ocular, absorção cutânea, toxicidade oral e potencial de fototoxicidade. Então, esses testes adotados pela RN18 e RN31 foram referentes às metodologias aprovadas pela OECD, tá? Sendo que dentro dessas normativas encontram-se guias de procedimentos para as análises citadas, que são denominadas IATAs. Então, essas IATAs, que é a sigla para abordagens integradas de testes e avaliação, serão o guia de como as análises deverão ser conduzidas. Então, assim como qualquer análise, as análises através de metodologias alternativas sempre vão iniciar com o pesquisador, o analista, avaliando as possibilidades de responder a sua pergunta inicial. Então, para isso, ele irá iniciar pelas possibilidades apresentadas na IATA. Por exemplo, se chegou uma substância X, eu preciso analisar se ela é capaz de induzir irritação cutânea. Então, através da IATA referente a esse tema de irritação cutânea, eu posso analisar qual a melhor estratégia para responder essa pergunta. Então, a gente pode resumir uma IATA como abordagens pragmáticas baseadas em abordagens científicas para a caracterização dos riscos de uma determinada substância química. Então, para isso, conto com uma análise integrada das informações existentes sobre a substância, que é a análise peso-evidência. Então, juntamente com a geração de novas informações obtidas através da realização de novos experimentos. Então, o que isso quer dizer? Que ela segue uma abordagem interativa de modo a responder uma questão definida, dentro de um contexto regulatório específico, e levando em consideração o nível de incerteza que está sendo associada à decisão final tomada. Ou seja, elas vão permitir que toda a informação gerada até o momento sobre um determinado químico seja analisada e, através dessa primeira análise, tomar a decisão se é ou não necessária a realização de novos testes, sempre norteando a resposta para a pergunta inicial. Então, caso haja necessidade de novos testes, também estará indicando a melhor combinação
que esses testes permitem. Então, sempre que possível, a obtenção da resposta da pergunta inicial, né? Uma resposta àquela pergunta inicial. Então, será nessa IATA que teremos a combinação dos guias de testes existentes, sendo que a abordagem de testes adotada através da análise da IATA sempre vai possibilitar a minimização do sofrimento animal, sem deixar de lado a segurança humana. Então, obviamente que todos os testes foram pensados para esquematizar as diferentes possibilidades existentes de alcance da classificação de uma substância, sempre segundo o GHS. Então, dentro da IATA, para cada tipo de análise, teremos como informações as características de cada teste aprovado pela OECD, a melhor estratégia para integrar as informações existentes, as abordagens bottom-up e top-down. Abordagem top-up, top-down, é um tipo de abordagem que se escolhe quando existem dados na literatura que sugerem que a substância teste tem potencial irritante ou corrosivo. A bottom-up é quando existem dados na literatura que sugerem que a substância ela não tem esse potencial irritante e corrosivo. Então, em caso que não seja possível, né, responder com os testes aprovados pela OECD, também há uma direção dentro dessa guia que pode ser tomado com testes que não são aprovados pela organização. Então, uma pergunta: em que foram baseados esses dados e a escolha desses parâmetros para a realização de uma análise? Então, para a formação da IATA, os grupos de pesquisadores que integram o quadro da OECD, eles levaram em consideração as vias de eventos adversos. Então, essas vias, né, de eventos adversos são vias chaves para o entendimento da interferência biológica provocada por um químico. Então, ela é um modelo que identifica a sequência de eventos moleculares e celulares necessários para produzir um efeito tóxico quando um organismo é exposto a uma substância. Então, os eventos moleculares, eles iniciam com o processo de toxicidade através da ligação da substância a uma proteína ou uma molécula de DNA ou a receptores. Então, após esse evento de iniciação molecular, se caracteriza a progressão da toxicidade, que leva a uma resposta celular, que inclui mudanças na produção de proteínas ou na sinalização molecular que ocorre nas células individuais e que vão acarretar alterações fisiológicas dos tecidos ou mesmo na função dos órgãos e que levam a uma resposta no indivíduo, como doenças, alterações no desenvolvimento da capacidade reprodutiva ou mesmo letalidade. Já na população, os resultados adversos, eles podem incluir mudanças na estrutura da população ou até extinção local de uma espécie, na queda populacional. Então, dessa maneira, foi possível utilizar essas vias para esquematizar testes que levassem a um resultado de importância regulatória. Então, para análise de irritação e corrosão da pele, foi criada a IATA 203. Para avaliar a sensibilização cutânea, foi criada a IATA 256. E para danos oculares, a IATA 263. Então, a IATA, ela sempre será dividida em 3 partes, onde a parte 1, que é a coleta de informações existentes, das propriedades físico-químicas e de dados de métodos que não utilizam testes, e a parte 2, que seria a união de todas essas informações em uma análise peso e evidência. A parte 3 da IATA vai se referir a novos testes. Então, ele nem sempre vai ser necessário, a parte 3 nem sempre vai ser necessária. Por quê?
que como a análise peso-evidência deve ser realizada antes de iniciar novos ensaios, eu só vou realizar esses novos testes caso essa análise peso-evidência não seja suficiente para classificar o item de teste. Então, feita toda essa parte, não obtendo uma resposta, aí sim que eu parto para a realização de testes, que na IATA aparece como parte 3. Então, aqui, nessa lâmina, eu tenho um exemplo das abordagens adotadas dentro da IATA, referente à irritação, nesse caso de irritação e dano ocular severo. Então, todas as etapas da parte 1 e da parte 2, elas não precisam seguir uma ordem de realização. Agora, já na etapa 3, a gente tem que respeitar uma ordem, sempre começando com os testes aprovados pela OECD. Caso não seja possível obter uma resposta, então a gente parte para utilizar testes que não foram aprovados. E, em último caso, caso não seja possível obter uma resposta ainda, a normativa ela vai permitir a utilização de teste com animais, sempre respeitando o preceito de minimização do sofrimento animal e sem nunca deixar de lado a segurança humana. Bom, então, dentro desse esquema adotado pela IATA, eu vou seguindo um fluxo a partir das minhas escolhas, né, baseados nas análises prévias, sempre iniciando pelas coletas de informações existentes, concluindo a análise de peso-evidência e, caso necessário, novos testes. Então, esse aqui é um esquema básico de todas as IATAs. Então, seguindo esse fluxograma, a gente deve conseguir uma resposta necessária. Então, agora, então, a gente gostaria de apresentar para vocês as metodologias adotadas pela ANSF, dentro desse quadro, né, de possibilidades que as normativas da OECD nos oferecem. Então, iniciando pela análise de peso e evidência. Então, a análise de peso-evidência, ele é um método para a tomada de decisões que envolve a consideração de linhas de evidência conhecidas, onde um peso é atribuído a cada linha de evidência com base na confiança que é associada àquela evidência. Então, a evidência é, então, combinada e a força geral determinada para apoiar ou refutar a hipótese formulada. Ou seja, o que é isso? Que eu vou coletar todas as informações existentes sobre a substância que está sendo analisada, como estrutura, capacidade de interação com outras substâncias, interações com moléculas biológicas, e através da utilização de softwares, eu vou dar um peso para cada uma dessas informações. Então, a partir dessa análise que é feita computacionalmente, eu vou poder responder ou não a minha pergunta inicial. Então, em análise, sempre deve basear-se, então, essa análise, né, de avaliação peso-evidência, sempre deve basear-se em uma hipótese que vai envolver uma formulação clara do problema que eu quero responder, na capacidade do sistemático e abrangente, ou seja, documentando todo o procedimento passo a passo e todas as evidências, assim como indicado como essas evidências foram coletadas, avaliadas e pesadas. Inclui um tratamento de incertezas, que são aplicadas computacionalmente, decorrente dos dados que estiverem disponíveis. E assim como qualquer análise feita, né, deve ser baseado na imparcialidade. Não posso fazer aquisição de dados para encaminhar a uma determinada resposta do meu interesse ou de terceiros. E na transparência, sempre na transparência, então, incluindo toda a documentação para auxiliar na comunicação das decisões da análise, de modo que possa ser compreendida e reproduzida por todas as pessoas. Então, as análises peso-evidência, elas são realizadas pela unidade da ANSF dos Estados Unidos. Então,
Nas análises realizadas, nessas análises peso-evidência realizadas nos Estados Unidos, são utilizados os seguintes softwares: a OECD QSAR, a plataforma Vega e ToxTree. Então, o QSAR, OECD Toolbox, ele foi feito para aumentar a aceitação da regulamentação dos métodos QSAR. Então, com esse intuito, a OECD desenvolveu uma caixa de ferramentas QSAR para tornar a tecnologia acessível, transparente e menos exigente em termos de custos e infraestrutura. Com a plataforma Vega, é possível acessar uma série de modelos QSAR para fins regulatórios ou ainda desenvolver seu próprio modelo para fins de pesquisa. O ToxTree, ele é um aplicativo gratuito que avalia a periculosidade de químicos de forma reprodutível e transparente. Ela oferece funcionalidades para analisar todos os dados experimentais, simulando o metabolismo e as propriedades das substâncias químicas. Essas informações, elas podem ser utilizadas para encontrar a estrutura da substância que está sendo analisada, assim como seus análogos e categorias químicas. Então, todos esses dados, eles podem servir como fonte para leitura e análise de tendências e ou para preenchimento de lacuna nos dados. Então, todos esses programas, eles apresentam modelos QSAR, que são modelos que relacionam quantitativamente a estrutura, atividade, e eles são modelos matemáticos que podem ser utilizados para prever as propriedades físico-químicas, biológicas e de destino ambiental dos compostos, a partir do conhecimento da sua estrutura química. Então, de uma maneira geral, os recursos apresentados por essas ferramentas são a identificação de características estruturais relevantes, assim como seu potencial mecanismo ou modo de ação, ou seja, ele analisa a forma que a substância age. Identificação de outros produtos químicos com as mesmas características estruturais e ou mecanismos ou modo de ação. E aí, deste modo, caso não haja dados sobre as substâncias analisadas, é possível fazer uma predição através de substâncias com características similares. E ainda o uso de dados experimentais para preencher as lacunas de dados. Então, busca e adota os dados obtidos experimentalmente que estão disponíveis na literatura. Então, através desses softwares, onde eu posso obter essas informações, eu vou realizar a minha análise de peso e evidência, que pode já apresentar uma resposta definitiva para o meu problema, ou não. Então, caso isso não ocorra, então eu vou iniciar os meus testes, que pela IATA é a parte 3. Então, dentro da NSF, nós oferecemos uma gama de testes. Dentro da análise de irritação e corrosão ocular, nós adotamos o teste STE, que é baseado na normativa 491 da OECD, e o RHCE, que é baseado na normativa 492. O teste STE é um teste que utiliza uma linhagem celular proveniente da córnea do coelho. É um teste rápido, onde eu mantenho as minhas células em cultura por 4 a 5 dias e depois faço um tratamento de 5 minutos com a minha substância teste, com 2 concentrações diferentes, estipulado pela normativa. Essas concentrações, então, é estipulado pela normativa 5% e 0,5%. Então, a capacidade do item de teste atuar sobre as células da córnea vai ser dado através da medição da viabilidade celular, através da técnica do MTT. Então, o resultado da minha análise vai ser dado através da comparação da viabilidade celular das células tratadas com o meu item de teste
em relação às células tratadas no mesmo período com o meu controle negativo. Então, a partir desses dados, eu vou considerar o meu item de teste sem categoria quando a viabilidade celular for maior que 70% nas duas concentrações, em 5% e em 0,5%. Eu vou considerar categoria 1 quando as duas concentrações forem menor que 70%. E quando na concentração 5% ela for menor que 70% e em 0,05% for maior que 70%, nenhuma predição vai poder ser realizada, vai poder ser feita. A OECD 492, o RHE, é um teste que utiliza epitélio de córnea humana reconstituído. Ele é vendido comercialmente. Então, nesse teste, nós temos o epitélio da córnea reconstruído inserido em um insert. Então, esse insert, ele é formado pelo tecido reconstituído e por uma membrana porosa que sustenta esse tecido e também permite a permeabilidade do meio de cultivo que vai manter esse tecido vivo. Então, esse insert, quando ele chega ao laboratório, ele é colocado numa placa, aquelas placas de 6 postos com meio de cultivo. Então, após esse período de reparo do tecido, feito quando ele chega no laboratório, colocamos ele em contato com o item de teste por 30 minutos e após incubamos o tecido com o MTT. Então, essa análise ela também será dada através da comparação da viabilidade celular entre os epitélios tratados com o item de teste e os epitélios tratados com o controle negativo. Então, caso a viabilidade fique acima de 50%, o item de teste vai ser considerado não irritante. Caso fique abaixo, é necessário partir para o teste STE para classificação, que é o teste anterior. Então, um breve comparativo entre os dois testes. Então, o STE é realizado através de um cultivo celular com a linhagem CIRC. A duração do teste é de 4 a 5 dias e há necessidade de 3 repetições. Já o RHCE, a OECD 492, ele é realizado através de um modelo epitelial em 3D. Esse epitélio é comercializado pela Epskin, a L'Oréal, e ele tem a duração de 2 dias e não há necessidade de repetição. Então, quais são as limitações desses testes? O RHCE, ele não difere as categorias 1 e 2. Ele ainda não está sendo vendido no Brasil. A Epskin já está produzindo os epitélios, eles já estão utilizando para pesquisa, eles estão disponibilizando para pesquisa, mas não estão comercializando para laboratórios prestadores de serviço. Ele também tem uma limitação que ele não se aplica a gases e aerosóis. Já o STE, a 491, não classifica da categoria 2, não se aplica para substâncias que não são homogeneamente solúveis por mais de 5 minutos, e nem para sólidos que não sejam surfactantes e substâncias altamente voláteis, mas isso quando utilizado para indicar substâncias potencialmente sem categoria. Então, assim, nenhum teste sozinho que já foi validado consegue dizer se é categoria 2. Então, porém, se a gente realizar os dois estudos, o 491 e o 492, é possível classificar como categoria 2 no seguinte caso. Quando a viabilidade for menor que 70% em 5% e maior que 70% em 0,05%, então nenhuma predição pode ser realizada. Já na 492, quando for menor que 60%, também nenhuma predição pode ser realizada. Então, se a 491 é confiável para a categoria 1 e a 492 é confiável para sem categoria, então, se não é a categoria 1 pela 491 e também não é a sem categoria pela 492,
pode-se concluir que a substância teste é a categoria 2. Então, é possível, através da junção dos dois resultados, categorizar conforme a Anvisa em categoria 2. Bom, então, dentro da NSF, então agora a gente vai falar de sensibilização. Então, em relação à sensibilização cutânea, a NSF ela está oferecendo 2 testes. O teste DEPRA, baseado na normativa 442C, e o teste USENS, baseado na normativa 442E. Então, assim, antes de entrar na explicação dos testes, eu gostaria de falar da diferença entre duas terminologias, a de sensibilização e a de irritação. A irritação é uma intolerância local, podendo corresponder a reações de desconforto menores, mas também a reações mais ou menos agudas, variando sua intensidade, desde ardor, coceira, pinicação, podendo chegar até a corrosão e destruição de tecido. Isso no caso do item de teste ser corrosivo. Então, todas essas reações se restringem à área em contato direto com o produto. Já na sensibilização, corresponde a uma alergia, que é uma reação de efeito imediato ou tardio, que é uma hipersensibilidade, envolvendo mecanismos imunológicos, e ela pode aparecer em outra área, diferente da área em que foi aplicada. Então, portanto, né, é importante verificar se um produto pode desencadear uma resposta alérgica em pessoas pré-sensibilizadas, mas também verificar se o próprio produto ele não é capaz de induzir uma reação alérgica. Então, é por isso que são realizados testes de sensibilização e de irritação e corrosão cutânea com abordagens distintas. Então, existem uma gama de testes aprovados pela OECD para análise da sensibilização cutânea. Então, a sensibilização cutânea, ela inicia com um evento molecular, que ocorre quando a interação covalente de substâncias sensibilizantes com proteínas da pele. Então, esse evento, o evento 1, ele é detectado pelo DEPRA, que é o OECD 442C. Após, então, esse evento inicial, ocorre a resposta celular. E essa resposta celular, ela pode ser detectada através da ativação de queratinócitos, que são células diferenciadas da pele, através do estudo Keratinosense, que é o OECD 442D, e um terceiro evento, que é a ativação das células apresentadoras de antígeno, que pode ser detectado pela OECD 442E, que é o USENS e o HCLAT. Após a resposta celular, então a gente vai ter já uma resposta no órgão, e esse evento, essa resposta, a gente vai observar através da ativação e proliferação de células T, que são células de defesas. Esse evento a gente vai poder detectar através do estudo LLNA, que é o OECD 429. O LNA, apesar de ser um método alternativo, ele ainda utiliza animais, ele utiliza camundongos. Então, ele entrou no princípio dos 3 R's, porque ocorre uma redução do número de animais. Enquanto se usava 40 cobaios, para o LNA a gente utiliza em torno de 10 camundongos. E após, então, a resposta do órgão, ocorre a resposta no organismo, que vai ser detectada através do efeito adverso, que é a inflamação. Então, dentro desses testes, nós temos, segundo a IATA, uma gama de possibilidades para a identificação do item de sensibilização, sendo a estratégia de testes integradas, 2 de 3, baseada na via de efeito adverso, que nós adotamos aqui na NSF. Essa estratégia ela foi desenvolvida pela BASF. Então, nessa análise, a gente realiza 2 testes.
cada um referente a diferentes eventos apresentados no slide anterior. Então, nesse caso, são utilizados 2 ensaios que podem acessar os eventos 1, 2 e 3, desde que cada ensaio atinja um evento diferente. Então, para a realização dos testes, é necessário seguir uma ordem para a escolha de testes, sendo que, para a obtenção de um resultado definitivo, podemos ter como possibilidades 2 resultados positivos, e aí a substância vai ser considerada sensibilizante, e 2 resultados negativos, a substância será considerada não sensibilizante. Então, dentro desses 2 testes que é realizado pela ANSF, então temos o DEPRA e o SENS. O DEPRA é um teste em químico que quer dizer isso? Ele não utiliza um modelo biológico como uma linhagem celular. Nesse teste que a gente analisa o primeiro evento, que é o primeiro evento-chave da sensibilização cutânea, que é onde ocorre a ligação covalente de substâncias eletrofílicas a centros nucleofílicos nas proteínas da pele. Então, o método de ensaio direto de reatividade de peptídeo, DEPRA, ele mimetiza as reações ocorridas nesse primeiro evento, indicando a capacidade de uma substância ser ou não um sensibilizante dérmico através da capacidade de interagir com peptídeos de cisteína e lisina. Então, para essa análise, o item de teste ele deve permanecer 24 horas em reação com os peptídeos, e após esse período, a quantificação desses 2 aminoácidos vai ser realizada através de cromatografia líquida de alta eficiência. Já o método SENS, ele utiliza uma linhagem celular, a U937, que são células humanas de linfoma histiocytíco. E nesse teste vai ser analisado o terceiro evento, que é onde a gente tem as células apresentadoras de antígeno sendo ativadas. Então, nesse teste, após a exposição das células, na substância teste, é feita uma análise do marcador CD86, através de citometria de fluxo. Então, o marcador CD86, ele está expresso nestas células quando elas são ativadas. Então, quais são as limitações desses testes? O DEPRA, ele não classifica o item de teste que necessita de metabolização ou bioativação por causar sensibilizantes. Ele não pode ser utilizado para análise de itens de testes metálicos. Também não pode ser utilizado para misturas complexas ou misturas com composição desconhecida, e nem para materiais biológicos. Já o SENS, a 442E, não se aplica a surfactantes que se espera um resultado positivo. Então, surfactantes que têm resultados negativos confiáveis, ela se aplica, mas eles não para aqueles que se espera que deem positivos. Também não se aplica para itens de teste que libere fluorescência no mesmo comprimento de onda de FIT ou de IP. Então, também, como eu falei antes, esses foram os testes de sensibilização. Então, também temos que analisar a capacidade do item de teste ser irritante ou corrosivo. Então, para isso, nós temos os testes de irritação dérmica in vitro, baseado na normativa 439, e no teste de corrosão dérmica in vitro, baseado na normativa OECD 431. Nesses 2 testes, utilizamos um epitélio dérmico humano reconstituído. Então, esse modelo
ele segue exatamente a mesma estrutura do teste de irritação ocular, apresentando um epitélio em um insert que é vendido comercialmente. Essa é a foto exatamente de como que é esse insert. Então, a primeira etapa para analisar o item de teste é observar se o item de teste é preliminarmente classificado como potencialmente não corrosivo ou corrosivo. Aí a gente vai realizar isso através das avaliações iniciais que compõem a parte 1 e 2 da IATA, de irritação e corrosão dérmica. Então, a partir daí, é definido se a melhor abordagem é a top-down ou a bottom-up. Então, essa primeira forma de enquadrar o item teste evita que seja feita uma análise a mais, evitando desperdício de recursos. Ou a gente vai iniciar, então, pela 439 ou pela 431, dependendo dessa análise prévia. Então, nesse teste, tá? Após o recebimento dos tecidos e do tempo, na 439, após, então, o recebimento dos tecidos e do tempo de recuperação deles, os tecidos são expostos ao item de teste e aos controles. E depois é realizado a análise da viabilidade celular pelo MTT. Então, a viabilidade é dada comparativamente com os controles. E caso o item de teste tenha viabilidade celular acima de 50%, ele não vai ser considerado irritante. Caso a viabilidade fique abaixo de 50%, o teste de corrosão ele deve ser realizado para avaliar se o item de teste é irritante ou corrosivo. Então, no teste de corrosão, que é o 431, ele difere da normativa 439 no tempo de exposição do item de teste, que são realizados em 3 e 60 minutos. O de irritação é de 42 minutos, com 24 horas de recuperação de tecido. E a partir da combinação desses dois ensaios, dos resultados de viabilidade celular dos dois ensaios, obtido nos dois tempos, 13 e 60 minutos, podemos classificar o item de teste nas diferentes categorias. Então, se for maior que 50%, a gente vai, após 3 minutos de exposição, a gente vai considerar ele corrosivo. Se for maior que 50%, após 3 minutos de exposição e menor que 15% após 60 minutos de exposição, também vai ser considerado corrosivo. Ele vai ser considerado não corrosivo quando for a viabilidade celular maior que 50% após 3 minutos e maior que 15% após 60 minutos de exposição. Essa norma ela ainda permite uma subcategorização, que ela é opcional, que é corrosivo 1A, corrosivo 1B, corrosivo 1C, dependendo da porcentagem após 3 minutos a porcentagem de viabilidade após 3 minutos de exposição. Então, quais são as limitações dos testes de irritação corrosão dérmica? A 439, ela tem a necessidade de controles adicionais no caso do item de teste ter capacidade de redução de MTT ou de apresentar cor. E ele não distingue a categoria 3. A 431, semelhante à 439, ela também tem a mesma limitação. Ela precisa de controles adicionais no caso da substância ter a capacidade de redução do MTT ou apresentar cor. Então, além dos testes de metodologias alternativas que a NSF realiza, a gente tem ainda os testes de mutagenicidade e genotoxicidade e um teste de análise inicial de toxicidade oral. Então, para iniciar, eu gostaria de fazer uma diferenciação das terminologias que definem o que é uma substância genotóxica e o que é uma substância mutagênica. Então, genotóxico refere-se à capacidade de alguns agentes químicos de danificar a informação genética no interior de uma célula. Já o mutagênico, ele refere-se a uma substância, quando exposta, né, às células, é capaz de induzir
de induzir uma mutação, ou seja, um dano na molécula do DNA que não é reparado no momento da replicação celular e é passado para gerações seguintes. Então, a OECD 487, então, para analisar uma substância, se uma substância é genotóxica, a gente vai utilizar a OECD 487, que analisa a capacidade de uma substância induzir a formação de micronúcleos. Para isso, as células da linhagem V79, elas são tratadas com item de teste e depois de fixadas e analisadas por lâminas histológicas para formação de, são analisadas para a formação de micronúcleos. Então, além do teste de Ames, para analisar se uma substância é mutagênica, nós utilizamos a normativa 490, que utiliza a linhagem TK6, que é heterozigota para o gene repórter da timidina quinase. Então, nesse ensaio, as células são expostas ao item de teste e, após o período de exposição, elas são deixadas em um meio contendo trifluorotimidina, o TFT. Então, essas células, elas possuem o gene da timidina quinase, que elas não conseguem sobreviver no meio contendo esse TFT. Então, caso o item de teste for mutagênico, vai levar a um aumento da perda do gene da timidina quinase e as células se tornam resistentes ao TFT. Então, o que acontece? Podemos analisar a capacidade do item de teste causar mutação através da formação de colônias de células que crescem em meio suplementado com o TFT. Então, realizando uma análise comparativa das células que foram tratadas com as células do item de teste, ou não com o item de teste, né? Então, a gente vai comparar as células que foram tratadas com as células que não foram tratadas com o item de teste. Então, quais são as limitações desses testes? O teste de micronúcleos, a OECD 487, é necessário uma análise prévia de citotoxicidade e também a necessidade de um metabolizante exógeno. A 490 também necessita de uma análise inicial de citotoxicidade. Também a necessidade de um metabolizante exógeno. Ela não se aplica para o item de teste que é análogo à timidina. Toxicidade oral aguda. Então, no caso da toxicidade oral aguda, a gente não temos ainda um método in vitro que vai substituir essa análise. Porém, a gente podemos inicialmente aplicar a normativa 129 da OECD, que faz uma análise prévia da toxicidade em células da linhagem L929. Então, nesse caso, após a exposição das células a diversas concentrações do de teste, é realizado uma análise de viabilidade celular da utilização do vermelho neutro. Então, com essa análise, a gente pode calcular o IC50 da substância testada. Então, a gente pode fazer um cálculo prévio da DL50. Então, desse modo, o número de animais utilizados no teste pode ser consideravelmente reduzido, diminuindo, assim, o sofrimento animal e respeitando a legislação vigente sobre métodos alternativos. Esse teste ele é muito utilizado para determinar a concentração do item de teste nos ensaios dose repetida. Então, esses são os métodos alternativos que no momento a gente está realizando aqui na NSF e espero que vocês tenham gostado e eu estou à disposição de perguntas. Obrigada, Helena. Foi uma ótima explanação. Eu vou passar aqui algumas perguntas que nos foram feitas, tá? E eu quero novamente informar, eu até não fiz não passei essa informação no início, né?
que todos os participantes, né, vão receber dentro de alguns dias, né, o material contendo toda essa explanação da Helena, com mais todas as respostas que chegaram para a gente aqui respondidas. Tá? Em nome da NSF, a gente agradece muito a presença de vocês. Então, Helena, eu recebi algumas perguntas aqui, acho que não vai dar tempo da gente responder todas, mas eu vou te fazer algumas, ok? Ok. Vamos lá. A primeira, em relação aos epitélios utilizados, a única empresa, que pode fornecer é a Epskin ou tem algum outro fornecedor? Não, existem outros epitélios que são vendidos comercialmente e aceitos pela normativa, como, por exemplo, o da Epix, que é vendida por uma subsidiária da Enkel. Só que no Brasil, por enquanto, apenas a Epskin está fabricando os epitélios. Então, como esses epitélios precisam vir com um certificado que ateste a sua permeabilidade e a estabilidade do tecido pode ser alterada devido à exposição a temperaturas inadequadas, por exemplo, não seria adequado, né, comprarmos tecidos que vêm de lugares muito distantes, porque o tempo de transporte ele seria muito grande, então sendo praticamente impossível ou muito caro garantir a estabilidade das condições de manutenção. Então, por isso a gente está adquirindo da Epskin, da L'Oréal. Ok. Uma outra pergunta aqui. Nos últimos slides sobre as normativas de micronúcleo, qual teste prévio de citotoxicidade precisa ser feito? Qual teste? É o teste de viabilidade pelo MTT. Ok. Eu não entendi bem a pergunta. O teste de eu tenho que avaliar a citotoxicidade. Essa citotoxicidade eu avalio no próprio teste de micronúcleos. Pela morte celular, eu não inicio o teste diretamente. Já o teste mutagênico, eu realizo primeiro um pré-teste, tá? E certo. Com a própria substância teste e avalio a mortalidade das células. E aí, a partir daí, eu defino a dose e aí inicio o teste mutagênico ou genotóxico. Obrigada. Uma outra aqui. Vocês já possuem reconhecimento BPL para estes testes? Sim, nós pedimos a avaliação do Inmetro agora em outubro. Então, a gente já está em andamento o reconhecimento BPL para todos esses métodos que eu apresentei aqui agora. Perfeito. Vocês realizam a análise por KISAR? Eu entendi, sim. Sim, a gente realiza nos Estados Unidos, na unidade dos Estados Unidos. A gente realiza o KISAR e o KISAR também faz parte da avaliação peso-evidência. Então, essas análises são realizadas na unidade dos Estados Unidos. Ok. Por que a normativa 491 da OECD de irritação ocular utiliza 5 minutos? Porque assim, foi demonstrado que 80% de uma solução pingada no olho de um coelho, que eram os testes utilizados anteriormente, ela é excretada pelo saco conjuntival de 3 a 4 minutos. Enquanto que no olho humano, mais de 80% da solução é excretada em 1 e 2 minutos. Então, o método STE, ele tenta aproximar esses tempos de exposição e faz uso da citotoxicidade como resposta para avaliar a extensão do dano às células Sirx após uma exposição de 5 minutos ao item de teste.
Por isso, foi baseado em dados que já existem, né, do olho do coelho e também que a solução é excretada do saco conjuntival humano de 3 a 4 minutos. De 1 a 2 minutos em humanos, né? 3 a 4 minutos em coelho e 1 a 2 minutos em humanos. 80% dessa solução é excretada. Ok, mais uma aqui. Como vocês decidem se iniciam um estudo por uma abordagem top-down ou bottom-up? Então, assim, antes de iniciar o estudo, sempre vamos ter aquele levantamento de dados, né, existentes na literatura sobre a substância que será testada. Então, esses dados, eles são utilizados para buscar uma tendência sobre a ação da substância. Então, um exemplo, um estudo de irritação e corrosão dérmica, se dados na literatura apontarem que a substância é possivelmente não irritante, não corrosivo, então nós vamos usar uma abordagem bottom-up. Se houver indicação que a substância é corrosiva, então nós vamos usar uma abordagem top-down. Ok. E aí, dentro dessas abordagens, vão existir ensaios, eles recomendam determinados ensaios. Dentro da IATA, vai ter detalhado todos os estudos que são da abordagem bottom-up e todos os estudos que são para iniciar uma abordagem top-down. Perfeito. Mais uma aqui. Tu comentou que os testes de toxicidade oral são realizados com a célula L929. Qual a origem dessa célula? A L929 é uma linha de células não neoplásica. Então, ela vem de fibroblastos de ratos. São poucas as células que não são neoplásicas, né? A L929 é uma célula não neoplásica e a origem dela são fibroblastos de ratos. Certo. Temos mais aqui. Além dos testes de mutagenicidade e genotoxicidade, quais testes vocês realizam? O teste de Ames, né? Sempre o primeiro, o teste de Ames, e também micronúcleos in vivo, para avaliação de impurezas, na qualificação de impurezas, às vezes é necessário utilizar micronúcleos in vivo. Ótimo. Bom, pessoal, a gente, em nome da NSF, né, a gente agradece muito a participação de todos. Eu agradeço muito, Helena, a tua apresentação, né? Olha, desculpa. Não é a mesma pergunta que eu já tinha feito, desculpa. Então, em nome da NSF, a gente agradece todos pela audiência, né? Queremos que vocês continuem participando de nossos webinars. Nós vamos ter mais um ainda, né? Antes do final do ano. E toda essa sessão completa, bem como com as perguntas recebidas, vocês vão receber esse material na semana seguinte. Eu também peço que vocês avaliem, né, o nosso webinar, porque ele é uma forma da gente poder estar sempre aprimorando e trazendo conteúdos de relevância para vocês. Da nossa parte, a gente nos despede. Eu não sei se, Helena, tu gostarias de acrescentar alguma coisa? Não, só queria agradecer, né, a todos que me ouviram e que eu estou disponível para perguntas. Se quiserem mandar perguntas por e-mail, eu estou à disposição. Obrigada. Então, pessoal, uma ótima quinta-feira e um ótimo final de semana. Obrigada.